Nunca tantas pessoas leigas, médicos, pesquisadores, laboratórios de vacina compartilharam tanta informação sobre uma pandemia. Olá pessoal, boa noite inquietos e inquietas. Vamos falar essa semana de abundância e não tem como a gente não encaixar esse assunto do vírus, da pandemia no tema da nossa semana, até porque uma coisa está muito ligada à outra, né? É a primeira pandemia que a gente vive nesse mundo super complexo que nós estamos vivendo agora, depois do digital. Realmente, se por um lado a gente tem uma rápida difusão, por outro lado, cada vez mais as pessoas vão aprendendo sobre a pandemia, né? Então, vou convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Então, imagina assim, um médico que atende um doente da pandemia, ele já leu, pessoal, aí bastante sobre outros, né, médicos que fizeram o mesmo, né, e que tem dado menos errado. É como se o aumento das trocas descentralizadas, trocas de informação, de conhecimento entre as pessoas, ajudasse a gente a passar melhor por esse momento que a gente está vivendo. A doença só não teve mais impacto justamente porque tem uma inteligência coletiva que está em ação. Aliás, é a organização, o digital vem nos ajudar a organizar a inteligência coletiva. Então, eu acredito que a gente vai ter um impacto bem menor do que se imagina, porque a gente tem uma espécie de weirização, né? E que em poucas semanas a gente vai começar a ver algumas saídas, né? A gente vai falar um pouco mais dessa weirização, né? Então, a gente pode imaginar que as pessoas vão começar a trocar, assim como no Waze. Então, o que dá certo, você coloca uma bandeira. Aí alguém encontra uma solução, coloca uma bandeira. Então, naturalmente, as pessoas vão acabar acertando o caminho, indo pelo caminho, pelo melhor caminho para a solução. E aí, saídas talvez para se reduzir o risco de infecção ou melhorar o tratamento de quem se acabou infectado, remédios mais eficazes, né? E até que as primeiras vacinas para impedir novos doentes. É como se a gente, um novo tipo de inteligência, uma inteligência 2.0, saísse vitoriosa de tudo isso, né? Então, imagino que os prognósticos pessimistas não vão vingar, né? Além, claro, da vontade de sobreviver que a gente tem através dessa forma mais sofisticada de lidar com a complexidade, porque estamos todos conectados, né? A gente participa aí de grupos de WhatsApp, a gente nas redes sociais, está todo mundo muito ligado, muito interligado, né? Então, dá até vontade de pensar um pouco, fazer uma reflexão, né? Ainda um pouco mais fundo. Quando a gente estava na Idade Média, tinha a peste negra e ela matou muita gente por falta de mídia, né? O pessoal ia na igreja e quanto mais rezava, mais doente ficava, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é diferente disso. E não é à toa que a prensa chegou, a gente falou da prensa ontem, do Gutenberg, em 1450, né? Passamos uma mudança de mídia também, guardada as devidas proporções, a mudança de mídia anterior do digital. Aquilo se evoluiu de tal forma que nós passamos a ter um aparato científico, industrial, que deixou a sociedade como nós estamos hoje, com 7 bilhões de habitantes, né? Então a web, pessoal, é uma grande ferramenta para minimizar e extirpar essa doença. E isto só é possível, né, nessa época de abundância de informação e conectividade que nós estamos passando agora. E aproveitando também, pessoal, já que a gente está falando de weirização, nessa época aqui de pandemia, se você tem o seu filho na escola, as escolas estão pedindo, né, para as crianças
ficar em casa. Então, como é que a gente faz, né? É um baita desafio, né? E isso também leva a gente a pensar que a escola, muitas vezes, ela agora, com essa chegada digital, faz uma mudança, meio Netflix, né? Porque você mantém o centro, né, e tenta inventar uma outra forma de, entre aspas, de vender o produto, né? Agora, a gente está passando por uma revolução digital. Tem inteligência artificial que a gente falou a semana passada. Então, só que a gente ainda está preparando os alunos para o mundo que não existe mais, né? O mundo da administração, em que tem o chefe, o gestor de carne e osso, e na verdade nós estamos migrando para uma administração 3.0 que é baseada em agentes inteligentes e que nós teremos especialistas em conhecer os hábitos de milhões de pessoas, né, com inteligência artificial. O que funciona e o que não funciona para cada perfil de pessoa. Então a gente ainda não chegou nessa fase. E o que a gente pode pensar aí, talvez para o futuro próximo, é que a gente terá uma sequência de descentralização de conteúdo e é bem provável que apareça aí novos atores, né? Talvez não só o papel do professor, porque hoje a gente fica discutindo muito o papel do professor, o que é fundamental hoje em dia, né? Agora, o professor ele tem problemas com material didático, né? Da rede pública sabe qual é a dificuldade. Temos com o salário dos professores, com reconhecimento dos professores, que não é a contento, não tem reconhecimento. Então, a gente precisa, hoje em dia, resolver primeiro o problema do professor para depois chegar no aluno. Então, com o digital, a gente pode e deve começar a pensar diferente, né? Talvez a educação ela vai ser eterna. Agora, talvez a escola ela fique muito mais parecido com o Waze, né? Porque a escola que fizer o aluno seguir um roteiro, né, individual, personificado, que vai fazer com que o aluno alcance melhores resultados em menos tempo, vai se destacar. As organizações produtivas estão procurando profissionais que resolvem seus problemas. Pouco importa, no fundo, como eles são formados, desde que sejam capazes de resolver os problemas apresentados, né? A matéria que eu estava lendo recentemente, na Amazon, se não me engano é Amazon, nem ensino médio é necessário, né? Nem mais é necessário. Então, quanto mais rápido a escola conseguir orientar o aluno, mais rápido, mais qualidade, e gerar uma formação melhor, né, menos você vai se importar, por exemplo, com material didático, com certificações, né? Isso agora, olhando no futuro, né? Isso no futuro. Não é uma realidade ainda para agora. Essas coisas são importantes, né? Porque as instituições garantem o resultado hoje. Mas é porque preciso de novos métodos, né? Novos métodos. Então, acho que o que a gente está vendo aqui com a saúde, com essa uerização na pandemia, é bem provável que a gente veja a uerização da educação no futuro. Então, estou aqui extrapolando, fazendo uma visão futurista e competitiva ao mesmo tempo. Então, eu convido vocês a participar do Laboratório dos Inquietos. Então, você vai assistir às aulas em vídeo, você vai ter um formulário para fazer as suas perguntas, interagir, trocar comigo, e a gente vai poder muscular a nossa caixa. São 5 cursos, desde ambiente, cliente, atitudes, depois toda a parte de atendimento, e a gente começa a falar também de métricas, de liderança customer centric, ajudamos a fazer a conta da transformação digital, que é tão importante hoje, afinal todos querem ir para o digital.
Então, o que você ganha em fazer esse curso, a formação completa? Você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva, com uma visão de negócio à frente, porque esse mundo digital que a gente está vivendo depois da pandemia não vai voltar, né? Até porque você conseguiu um ganho de eficiência e de custos, e não adianta, pessoal, ficar estudando sobre carro autônomo, internet das coisas, inteligência artificial. Não é isso, porque o papel do consumidor mudou. Então você vai assistir aulas em vídeos, a gente tem e-books, a gente tem podcasts diários, uma sala onde você vai se aprofundar nos seus temas, uma atualização da nossa narrativa constantemente, além dos cursos. É no seu tempo e existe uma série de formas de pagamento aí, é no site seguro, é pelo UOL, então totalmente seguro, e se você fizer aqui a formação completa, você só paga 500 pratas e além de um desconto se for à vista. Então, em vez de ficar em casa vendo notícia da pandemia, pessoal, porque isso não vai resolver nada agora, temos que esperar. Então aproveita, faz algo para você, né? Aproveita aí para você muscular a sua visão e você, independente se você está nesse momento numa empresa privada, se você quer tem projetos pessoais, se você quer ser empreendedor, se você quer mudar a sua vida, enfim, fica a sugestão aí para os inquietos. Só não vale deixar a vida me levar, leva eu. Pessoal, uma ótima noite e a gente vai se falando. Um forte abraço, até mais.